Olá, Aquário. Como é que vocês estão? Vocês estão bem, aquarianos? Espero que vocês estejam muito bem. Aquário, essa é a sua leitura pro mês de pro ano de 2026 inteiro, tá? A gente vai mês a mês aqui ver a energia daquele mês do que você precisa saber para se preparar, né? É uma leitura importante porque você já vai recebendo os conselhos antes e tem aí como mudar algumas coisas, né? Minha garganta tá um pouco ruim, então perdoe, mas a gente tem que continuar gravando, senão fica assim muito em cima. Já salve essa leitura, porque é isso, né? Ver um ano inteiro é muita coisa, então veja, mas depois você provavelmente vai ter que ver mês a mês, ok? Vamos começar, Aquário, vendo o arcano pro seu ano, tá? Que é uma energia que vai ficar aqui, que provavelmente vai estar circulando em todos os meses, ok? 10 de paus. É muito trabalho, aceite a ajuda dos outros, a vida está fora de balanço, estresse. Aquário, no ano de 2026, você vai ter ajuda para sair de ciclos, você vai finalizar ciclos, tá? Porque o 10 de paus, ele é o último ciclo do naipe de fogo e tem a ver com o espiritual, tá? Então, em 2026, você vai ser chamada para finalizar ciclos de exaustão. E vai ter a entrada de ajuda de pessoas aqui, tá? O que tiver fora de equilíbrio em 2026 vai vir a energia para equilibrar, tá? Esse ciclo precisa acabar. E ele acaba a partir das suas decisões e de algumas ações. Tem muito a ver com o espiritual, tá? Com a sua espiritualidade, com que você se conecta. Espiritualidade não é religião, tá? Como é que se conecta com a sua alma. Você pode ter aí ficado um tempo um pouco desconectado, tá? E aqui então vai ser um ano que vão pedir para você se reconectar com algumas questões que você tinha deixado de lado, tá? E é um ano que vai te mostrar bastante que muito do seu estresse ou exaustão, sentir um peso no ombro, tem a ver com você ter se desconectado da espiritualidade, tá? Mas é o final de ciclo, que é muito bom, né? Que é muito bom. Vamos lá para janeiro, Aquário. O que janeiro traz? E é alguma coisa que vai ser transmutada pelo fogo, ou seja, vai ser limado da sua vida, tá? O que não servir. Terra de gelo e duendes. E Aquário, janeiro é seu mês, né, Aquário? De você estar fazendo as mudanças. Aqui, Aquário, você se desconectou. Tudo que você... O que janeiro você vai ser chamado para a realidade de que o que você se desconectou é algo que parece que o tempo parou, que não tá indo para frente, tem a ver com o fato de você não tá encarando a realidade de fato, tá? Você vai ser chamado a aterrar a sua energia e te dizendo que, todo lugar que você tá aí congelado, frio, se sentindo sozinho, sozinha, é pelas ações que você teve na vida material, tá? Então, só ações na vida material vão te fazer sair dessa tristeza e desse isolamento aqui, né? É o que chama inferno astral de Aquário. Então, pode ser que você esteja revendo questões que estavam há algum tempo congeladas, você tinha deixado de lado. Algumas coisas vão vir porque você vai ter que resolver na matéria, tá? Vou ver mais um. O artesão mestre e compromisso. Isso tem a ver com a vida amorosa, tá? Tem alguma questão na sua vida amorosa aqui em janeiro que você vai ser chamada a resolver, que talvez decisões que você teve não foram legais, tá? E aqui tá chamando para você se comprometer com algo maior. Tem algo na sua vida amorosa, relacional, que você tá distante
de algo que você entende que seria para você, tá? Que é onde você deveria estar investindo. Então, em janeiro é um pouco... Tem uma decisão de um compromisso aqui amoroso, mas é de algo que você tinha se distanciado, tá? De alguém que você tinha se distanciado. Você podia estar, talvez, em outros compromissos que não era o compromisso que te levava, que te trazia essa maestria. E agora aqui tá dizendo, ó, a pessoa que você tá é a pessoa que você escolheu na matéria, foi você que escolheu. Então, é isso que você quer? É esse compromisso que você quer? Porque tem um compromisso aqui pra você de dedicação, né? De assumir isso. No entanto, me parece que você pode estar distante dessa pessoa, as coisas terem esfriado, tá? Me dá aqui uma certa... Você vai estar investindo em quem você quer. Talvez seja um mês que você vai decidir quem realmente você quer investir, tá? Em que compromisso você quer. Ó, papo aqui, compromisso. Qual compromisso você quer? Qual o tipo de compromisso que você quer? As de espadas, é isso mesmo. Rainha de copas, sobre sentimento, sobre escolher uma rainha de copas que pode ser homem ou mulher, tá, gente? Energia. Aquário, você vai perceber em janeiro que a pessoa que você tá, quem você tá, não é quem você quer se comprometer. Vai vir como uma bomba, tá? Vai vir como uma bomba. A outra bomba que pode vir também em janeiro, Aquário, é o contrário. Você entender que alguém que tá afastado de você é quem você quer se comprometer, que tá nessa figura da rainha de copas, tá? Porque aqui é o equivalente ao as de rosas, é equivalente ao as de copas. Pétalas é alguém que pode ter a ver com rosas, rosas pode ser alguma coisa que aproxima vocês, tá? E você tem um contrato com essa pessoa, um contrato de viver algo amoroso, afeto, tá? E você vai ser chamada para esse contrato. Tem uma coisa aqui bem espiritual. E a torre pode ser que essa vontade de ter um ninho, olha a rainha de rosa aqui, de ter um ninho, seja com alguém que você mesmo afastou, tá? Você mesmo afastou. Tem uma rainha de rosas aí, que pode ter saído da sua vida, porque você se afastou, talvez você entenda que queira investir. E aí a torre também fala assim, cara, essa pessoa que eu deixei no gelo, parece que parou no tempo, que eu deixei no gelo lá, isso é essa pessoa que eu quero, tá? O compromisso é com essa pessoa, tem um compromisso aqui. Com alguém que você tinha achado que já tinha ido, tá? Os sentimentos vão vir e você vai... os sentimentos, eles vão aflorar, tá? E você vai se comprometer. Você pode efetivamente se comprometer com alguém, tá? Casar, morar junto, mas não é... Cara, não é do jeito que você imaginou e talvez não seja a pessoa que você estava imaginando, tá? Por isso que eu acho que tem alguma realização aí. E pode ser que um compromisso caia para você poder admitir quem é que você quer, tá? E é alguém conectado com... Pode ser alguma coisa que já estava vindo para você desde a primavera, tá? Tem um ninho, um casamento aqui que você quer construir com alguém, com um artesão. E só você pode fazer isso. Você vai ser chamada a se dedicar a esse compromisso, ao que realmente você quer, tá? Você pode receber uma proposta de casamento aqui também, inesperada. Você pode receber uma proposta de namoro inesperada. Você pode fazer isso também, tá? Uma procura inesperada, porque vai ser algo que estava guardado, isolado e congelado no tempo, tá? Que você não mexia há um tempo. Por isso que eu tô achando isso esquisito, porque é algo que você não mexia há um tempo. Pra alguns vai ser alguém que você brigou. Arcanjo Miguel na parada. Pra alguns vai ser alguém que você já tinha terminado. Ou você entendeu que essa pessoa que você quer, essa pessoa não tá mais disponível, tá? E o 8 de ouros pode ser que você vai ter que demonstrar sentimento.
E é o inverso também, tá, Aquário? Mas você pode aparecer alguém que tinha te deixado na geladeira por um tempo, querendo retomar um compromisso com você, tá? Porque aqui tem o deixar, escutar e música, indo na onda. Vai ser um ano bem espiritual, Aquário, bem espiritual. Você vai estar numa frequência de escutar melhor as suas intuições, tá? Com mais sabedoria. O elefante é alguém sábio, assim como os golfinhos, né? Alguém, olha, é um animal sábio, assim como os golfinhos, é encarado como um animal muito inteligente, né? E emocionalmente conectado, assim. Você pode estar recebendo em fevereiro, a gente entrou em fevereiro, esqueci de falar. Em fevereiro, muita intuição sobre seus sentimentos, tá? E você querendo viver algo e que isso sendo guiada pelos seus sentimentos, tá? Você vai atingir uma frequência também de conexão com a sua espiritualidade que vai permitir ela tá trazendo essas informações. E vai vir coisas com clareza e detalhes, tá? Coisas que você não tinha percebido antes. Aqui, esse 10 de paus vem porque você estava na geladeira com relação a alguma coisa que esse seu novo ano de 2026, ele vai estar te avisando e vai estar trazendo à tona. Muita conexão com música aqui. Você pode entender os recados que você tem trazido da música. Tem uma frequência que está sendo atingida aí, emocional e de conexão. Que vai reacender um contrato amoroso ali, tá? Vão ter conversa. Olha o rei de rosas aqui. Lua minguante. Tem uma maturidade emocional que você vai estar se dando conta que você não teve, tá? Pra lidar com algumas coisas. De novo, uma carta que fala de talhar, né? De trabalho. E o rei de rosas. Tem uma imaturidade que você vai entender que você teve com relação aos seus sentimentos, tá? E também pode ser que o masculino imaturo volte, que foi imaturo, porque tem essa lockout aqui. Você precisa prestar bem atenção para não ser imaturo ou imatura com seus sentimentos, tá? E minguar novamente os sentimentos, porque aqui você vai estar numa decisão de investir, de trocar, tá? Esses sentimentos. Só que eu vejo ainda uma imaturidade. Uma imaturidade ainda com o seu emocional. No entanto, é como se estivesse numa transição, tá? Você recebendo muita informação sobre qual onda que você foi, qual onda que você quer seguir. Você foi numa onda. Você estava numa frequência e agora você está trocando de frequência, tá? Pagem de ouros, tem uma conversa aí que vai acontecer. Sete de ouros. Nossa! Tem um investimento aqui. Ó, essa pessoa que você tinha deixado na geladeira, ou você ficou na geladeira, ela realmente vai estar aqui, ou você vai estar realmente podando algo do passado que não é imaturo, tá? Tudo que é imaturo não vai poder ficar, tá? Tudo que é imaturo não vai poder ficar. Tem uma conversa aqui sobre coisas que você estava plantando e que você estava esperando colher para poder investir. No entanto, essa conversa pode ser inclusive com essa rainha de espada te dizendo exatamente o que quer. Exatamente o que quer. E pra estar... ou você sendo a rainha de espadas dizendo exatamente o que quer, para esse rei de copas imaturo, que ele tem uma reconquista aqui, tá? Se for uma questão de trabalho que mexeu com o seu emocional,
Você pode tá sendo você reconquistando algo também, retomando algo que tinha ficado para trás, em que você vai investir, tá? Por quê? Porque é assim que as coisas devem ser nesse momento. Quem tem que investir é você, porque de alguma maneira você foi imaturo ou imatura no passado, tá? As coisas com... Aqui eu vejo, de novo, fogo aqui, né? As coisas sendo muito trabalhadas pelo espiritual, tá? O mês de fevereiro é um mês que você vai ter que entender e se deixar levar pelo espiritual, pelas mensagens que estão chegando e pela sua intuição, tá? Eu vejo como se as influências externas que não estavam legal, elas estão indo embora, tá? Estão indo embora. Estão indo embora. E aqui, se você tá recebendo esse rei de copas imaturo, tá pedindo pra você ir com calma, tá? Deixa ele provar pra você que ele tá investindo, que ele tá maduro, tá? Ou você tendo que provar algo pra alguém, adapte a sua situação, ok? Mas tem alguma coisa de emocional que tá amadurecendo, um emocional que tá amadurecendo através de um contato com uma frequência diferente. Você podia estar numa frequência um pouco mais baixa, assim, né? E estar em contato com questões materiais muito enraizadas. Eu vejo aqui muita questão na matéria que o Ouros você vai estar fazendo, mas você está fazendo guiado por outra frequência, guiada por uma outra frequência. Com um entendimento sobre o que você está fazendo, tá? Vamos para março, Aquário. Cara, tá pautando muito na sua vida amorosa, no seu emocional. Os primeiros meses, né? Muito. E esse emocional tá me vindo muito uma questão de contrato com alguém, contrato de almas, tá? Contrato de viver um relacionamento. Que é muito importante de ser investido. Tá? Mas que é maturidade. Vamos pra março, Aquário. Deserto seco e totalmente aberto. Aquário, no mês de março você vai conseguir se abrir de algo que você pode ter ido até o fundo do poço e se ter deixado de novo num deserto, né? Só que isso se abre, porque em fevereiro você entende o que aconteceu daquela situação, ou se você foi colocar na geladeira, ou se você colocou alguém na geladeira, você entende que você quer sair desse lugar, e você consegue as ferramentas para sair desse lugar. Pode ser algo que começou quando você tinha 42 anos, tá? É uma situação que começou quando você tinha 42 anos, você tem 42 agora. No entanto, março pede a abertura desse processo em que você estava isolado, isolada por um tempo. De não se entregar ao seu emocional, ao que verdadeiramente te faz sentir feliz na sua alma. É um ano muito espiritual para você. Da abertura da sua alma, você estava se dedicando a coisas da matéria que não eram condizentes com a sua alma. E aqui, era isso que te deixava no deserto emocional. Em março, você sai desse estado, tá? Tem uma abertura, algum portal que faz você sair desse estado de não conseguir investir na matéria no que condiz o seu emocional. Cara, pode ser de várias formas. Eu tô num trabalho que eu não gosto, que eu faço coisas no meu trabalho só pra manter o trabalho, mas que matam a minha alma. Eu tenho que lidar com pessoas e fazer coisas que matam a minha alma. Eu decidi por um outro relacionamento que não era de quem eu gostava por questões muito práticas da vida. Isso mata a minha alma, sabe? Eu não consegui estar com aquela pessoa, não consegui me dedicar. Eu sinto, eu me afasto, então é melhor ficar em relações mais superficiais. Aqui é o fim da superficialidade. Esse ano de 2026, Aquário vai ser o fim da superficialidade, tá? A jornada, 7 de rosas e 4 de ouros, limpando o caminho. Exatamente isso, assim. Março é o mês em que some do seu caminho tudo que estava atrapalhando a conexão com a sua alma, tá? E Arcanjo Miguel, aqui de novo, falei que ele tá desde o início, alguém tem conexão forte com o Arcanjo Miguel, tá? Arcanjo Miguel, ele quer que você construa esse ninho, seja o que for pra você, um ninho, um lar
Se você tinha uma casa, não era um lar. Se você tinha um relacionamento, não era, você não se sentia confortável, não era um lar. Se você tinha um trabalho, não estava mais sendo lar, tá? Pode ter sido, mas não tá mais. Então aqui é uma nova jornada que você precisa traçar limpando o caminho. Tem um tronco aqui de árvore, né? Mas ele tá com um machado na mão e que precisa ser retirado para que a carruagem passe. É um casal, né? Mudança completa de como você se relaciona com as pessoas e quem são as pessoas que você quer se relacionar. E olha só, o caminho aqui é para chegar numa casa. Uma casa. Para alguns, o que vai fazer isso acontecer é vivenciar esse contrato, tá? Talvez você tenha que limpar com esse relacionamento antigo, limpar muita coisa que foi colocada no caminho. Você pode ter colocado muitos empecilhos no caminho, tá? E é março, aquário, é a hora de sair. O barco precisa ir. A jornada precisa continuar. Sair desses empecilhos que você tá colocando na sua vida. E vai ter muita ajuda espiritual para isso, aquário. Muita ajuda espiritual. No entanto, eles só vão poder te ajudar se você fizer junto. Por isso 10 paus. Vai precisar esforço seu, tá? É esforço. Louco, as espadas. Eu posso estar falando com o aquariano que as coisas da matéria estavam andando muito fáceis, tá? Enquanto isso, o emocional ia ruindo. 5 de copas, morte. Tem uma impulsividade, aquário, que vai precisar ser eliminada em março e vai ser eliminada, tá? As coisas que aconteceram, esse chorar pelo leite derramado que você tinha a ver com decisões impulsivas que você tomava. E de novo, maturidade, tá? O louco, ele também fala de uma maturidade. Você tomava as decisões, você se jogava sem olhar para o caminho. Inconsequentes até. Inconsequente. E agosto, isso é cortado. Acaba uma fase de inconsequências que você estava, tá? Seja por... E aí, para alguns, vão ser colocadas dificuldades efetivas na matéria para você continuar a fazer o que você fazia. Vão te deixar... E se você... Tem um que aqui para alguns, que se você estava tendo muita sorte nas situações... Tem uma sorte que acaba. Como assim, Bianca? Não é que você vai ficar largado ou largada, não é isso. Mas é como se você tivesse tido várias oportunidades de traçar isso e você não teve. E mesmo assim a espiritualidade está ajudando, a sua egrégora está te ajudando. Agora elas param um pouquinho de te ajudar e deixam você por conta própria, tá? Deixa você por conta própria. Para que você passe pelas dificuldades que você tem que passar e você decida sair. Pode ser isso que eles fizeram nos últimos meses para que você agora decide sair. Você teve que rever. Aqui alguém pode ser importante ler a leitura do 5 de copas, do caminho 10 de copas, tá? Tá lá na playlist. Você teve que rever as ações que você fez no passado e você entendeu, aquário, que as ações foram um pouco inconsequentes. É um lado sombra de aquário, né? Aquário é um signo muito livre, né? Precisa de uma liberdade, uma individualidade, mas o lado sombra de aquário é confundir liberdade com libertinagem, né? Com liberdade de poder fazer o que quer. E aqui tem uma poda. Você não pode fazer tudo o que você quer sem consequências. Você vai ter que lidar com certas consequências de escolhas que você fez, tá? E essa inconsequência vai precisar acabar. As coisas vão precisar ser mais pensadas, planejadas, não podem mais ser feitas no impulso. E isso é Arcanjo Miguel que está trazendo isso para você. Então tem um corte dos seus impulsos aqui, tá? E Arcanjo Miguel, quando aparece, tá aparecendo muita energia dele, ele é aquele que pesa a balança na hora do julgamento final, né? Ele tem uma energia cortante, ele tem uma energia de guardião, ele é o guerreiro, né? Então ele vai estar colocando você no caminho com ações que para muitos é dificultar um pouco as ações na matéria para você pensar mais, tá? Para você pensar mais.
Porque tem uma coisa aqui que você não tava se fixando até agora. Não tava se fixando numa relação, não tava se fixando num lar, em criar um caminho, assim, de vida, de prosperidade, de conjunto de família mesmo, a sua família. Você não estava construindo a sua família. E mesmo se você estivesse num relacionamento, você sabia que você não ia construir família com aquela pessoa. Que não ia rolar. Ou você já começou a perceber pro final do ano pra cá. Ó, ascensão. Ascensão e clã. É o que eu tô falando de família. Você podia ser alguém que falava com muitas pessoas, conhecia muitas pessoas, mas elas não eram família. Você não sentia que podia contar com elas. Você tem alguém que vai voltar na sua mente, que você pôde contar e que... Acabei de rasgar. Que você pôde contar e você deixou essa pessoa na geladeira. Você vai lembrar, não sei porquê, de alguém que você poderia ter esse comprometimento aí de fazer ninho. E é isso que eles estão querendo que você faça. Você faça ninho, você faça lar. Pra isso tem que assumir responsabilidade, né? O lugar, visitas inesperadas e o lugar, a cova do dragão, né? Vai chegar pra você em abril situações que vão te dar esse gás, tá? Você vai ter visitantes inesperados na sua vida, tanto como situações e pessoas que vão te mostrar e te ajudar a sair desse lugar um pouco sombrio e cavucado que estava aqui, tá? São novas oportunidades e novas perspectivas, tá? Aqui eu posso estar falando com alguém que fazia uma terapia e vai fazer com outra pessoa, fazia análise, vai mudar a análise, vai mudar a forma como cuidava do seu emocional, vai mudar o tratamento que fazia com alguma coisa, vai mudar. Vai mudar o modo como você olha para as suas sombras, tá? Esses visitantes inesperados, essa coisa inesperada que tá chegando para você, vai te fazer escutar, entrar numa frequência diferente. Vai te ajudar com essa nova frequência que você precisa entrar, tá? É um ano muito espiritual, Aquário. Tá falando o tempo todo de frequência, de mudança de frequência, de uma frequência mais pesada para uma frequência mais leve em contato com a sua alma. Você podia estar muito em algo material, sabe? Numa vida material, e estão te chamando em 2026 para algo mais espiritual. E te mostrando que você não vai conseguir avançar na matéria mais se você não tiver essa conexão, tá? Espiritual. A musa, gente, seguindo o seu curso. A musa seguindo o seu curso. Você vai ter uma inspiração em abril para trocar esse caminho, tá? E para muitos é uma mulher ou uma inspiração feminina, tá? De novo, para alguns, quem vai te dar essa direção eu acho que eu tô falando de conexão de alma aqui. Você pode ir atrás de uma conexão de alma que te inspirou e que é essa pessoa que não saiu da sua cabeça, tá, Aquário? Inclusive planejando um futuro. Você pode adaptar isso pra questão... Porque, cara, as cartas que estão saindo são muito conexão de alma, ascensão aqui, 7 de ouros. É uma conexão que vai te ajudar com essa ascensão espiritual, tá? A conexão que você fazia antes não tinha. Pode ser não amorosa? Pode. Pode ser uma inspiração no trabalho, que vai te levar para um outro caminho. Você pode estar escolhendo uma nova forma de trabalho, trabalhar com uma outra coisa. Chega uma novidade, assim, também é uma coisa boa de trabalho que te inspira, mas para alguns vai ser trabalho, uma inspiração na vida que te leva para outro caminho. Para alguns é uma pessoa. Para outros, você tá indo morar num lugar que você sempre quis, tá? Um lugar que sempre foi um lugar inspirador para você. Estão te levando para isso. Ou você tá indo atrás, indo morar
se aproximando dessa inspiração, tá? Ou indo pro lugar onde essa mulher tá, ou uma energia feminina que pode ser um homem, tá? Sim, para alguns pode ser que essa é a chegada dessa energia feminina, mas aqui é como se tivesse a pessoa que tá te inspirando a ir para algum outro lugar, tá? A pessoa ou a situação enquanto inspiração. Sei lá, eu sempre quis morar nesse lugar, eu sempre quis morar nesse país, eu sempre quis morar nessa cidade. Isso vai ter um chamado para isso, tá? Em abril. Vamos ver aqui. Carro é movimento. Movimento é vida. Eu sempre lembro dessa frase daquele filme Guerra Mundial Z. Movimento é vida. O Aquário, abril você vai estar se mudando para algum lugar. Assim, ou um lugar muito especial na alma, um lugar físico. Tem uma mudança aqui. Seguindo uma inspiração. Aqui, as de paus. 7 de espadas. Você vai fazer isso muito na calada da noite, preta. Na calada da noite, sem muito ninguém saber, você vai atrás dos seus sonhos, ou de quem é seu sonho, tá? Ou do lugar que é seu sonho. Porque aqui, ó, é o 7 de espadas, que ele sai escondido de fininho, né? O 7 de espadas, ele pode ser uma traição, mas também é sair de fininho, sem dizer muito. E aqui o 6 de espadas, ele também tá aqui, é uma jornada, uma travessia para um outro ponto da vida, da noite. Então é um movimento que você faz, primeiro, a partir de emoções, e segundo, para ter um novo início, e segundo, você faz isso sem contar muito para alguém, para as pessoas, tá? Sem contar para as pessoas. Aqui, cuidado só para você não... Tem um recado para algumas pessoas. Se você tá numa outra relação, não dá para você ir atrás de outra pessoa. Cuidado para não ir atrás de outra pessoa também com outra relação, tá? Eu tô sentindo também energia aqui de pessoas que podem se aproximar. Aí pode estar chegando alguém em você também, tá? Você pode ser essa musa inspiradora, Aquário. De alguém que vem até você, você tem que sempre adaptar esse movimento, que é total movimento. Você se move, tá? E a maioria fisicamente. Essa pessoa pode se aproximar como um amigo, amiga, não dizer muito a que veio, mas o interesse é de uma nova oportunidade com você, tá? E você pode também chegar nessa pessoa sem dizer muito ao que veio, mas o interesse tá aqui. Pode ser um interesse escuso, mas eu não vejo um interesse escuso com maldade, não. É só assim, eu vou com cautela, vou com cuidado, pra dessa vez não estragar, tá? Aqui, ó, tá vendo que ela tá entrando aqui também, ó, entrando pela beirada, com muito cuidado, com muita cautela. Esse movimento que você tá fazendo inspirado, ele também é com muita cautela, para que as coisas não deem errado novamente, se for uma tentativa nova, ou porque algo é muito importante para você e você não quer que dê errado. Mas é uma nova vida, tá? Então, pode ser namorar com alguém, mudando de lugar, indo atrás de alguém, ou você recebendo alguém atrás de você, tá? E essa mulher tá desconfiada aqui, né? Essa mulher tá desconfiada, com cara de desconfiada pra onde ela tá sendo levada. Que pode ser você, tipo, vou ver onde isso vai dar, ou pode ser a outra pessoa que você for, essa pessoa pode abrir pra você, mas ela vai abrir com um pé atrás, tá? De início, talvez não seja o que você gostaria com essa pessoa. Ou de início, essa pessoa não vai vir dizendo efetivamente o que ela quer. Ela vai abrir aos poucos, depois de vocês terem um caminho, tá? Outra coisa, se você fosse mudar para algo muito importante, para um lugar que você queria, um emprego que você queria, fazendo essa mudança, essa travessia, não conte para ninguém. Faça na calada da noite, só conte quando tudo estiver pronto, assim. Aí sim as pessoas podem saber, tá? Vamos para maio, Aquário. Não conte para as pessoas
os seus sonhos e os seus projetos. Aqui eu tô falando com alguém que já deve sentir isso, porque já vai entender que muitos dos projetos não deram certo porque sai falando da vida, tá? Não é pra falar dos seus sonhos e projetos, pra onde você quer. Aquele dragão ali tá ali dentro, com algo muito protegido. Também, se for uma relação que você tá entrando com alguém que você queria muito, não fale pras pessoas, proteja essa relação. Proteja essa relação porque tem gente de olho, tá? Pode ser um ex, uma ex, tá? Proteja essa relação. E aí, sempre quando me vem isso, me vem muito de rede social, assim, não mostre. Cuidado com rede social, tá? Vamos pra maio, claro. O que tem em maio para Aquário? É um ano de muito aprendizado com relação a energia, troca de energia com pessoas. O que isso faz? Wishing well, desejando bem. E ai, olha que lindo, 33. Pedaços de alegria, picos de alegria. Picos de alegria. Nossa, Aquário, maio, olha, essa mudança que você vai fazer em abril, Aquário, é a mudança da sua vida. Você deixa máscaras pra trás. Pode ser algo que definiu no carnaval. Carnaval não sei se vai ser março ou fevereiro nesse ano. As máscaras caem, todo carnaval tem seu fim. Tudo de máscara ou de estratégia e de coisa da vida acabou, tá? Acaba. Você se livra daquelas de ter que fazer as coisas escondidas, na surdina, ou tem que vestir uma máscara pra conseguir o que quer, tá? E você deixa esse passado pra trás, assim, fique bem. Você pode estar se livrando, ter deixado pra trás também um relacionamento que era fake, assim, sabe? Vocês usaram muitas máscaras e você pode estar, não um relacionamento em si, mas esse padrão e indo pra um relacionamento mais saudável. Você, cara, aqui tem uma coisa também de você deixar contatinhos pra trás, tá? Você ter a maturidade de entender que quando você escolhe alguém, pra você ser alegre, você tem que estar totalmente com essa pessoa. E você se despede de um passado que brilhava muito, mas que não te dava tanta alegria, e você vai pra uma alegria efetiva, assim, ó, campo dos sonhos. O que você decidiu em abril, Aquário? Para onde você foi, a direção que você tomou? Nossa. Felicidade plena. Felicidade plena. Seja um lugar, uma pessoa, uma situação, um trabalho. Felicidade plena. E Arcanjo Gabriel, anunciador, né? Uma cura divina, é um milagre. Você vai se sentir, Aquário, como se... É o curador divino, né, que é Jesus aqui. Como se tivesse acontecido um milagre, assim. Do lugar que você tava no início do ano pra maio, você vai se sentir recompensado e recompensada por tudo que você decidiu. Inclusive porque você teve que deixar... Em abril você deixou coisas pra trás. E uma das coisas que você deixou pra trás, às vezes é assim, tá, gente? Eu tô vendo assim com as leituras. O próximo mês entende alguma coisa do passado, tá tudo ligado, porque a vida tá interligada. Você pode deixar... As máscaras que você deixou pra trás, esse comportamento que você deixou pra trás evasivo, furtivo, traz uma alegria enorme. E 333, portal 333 é março, né? Portal 333 foi em março. Isso saiu para outra leitura de outro signo também, essa coisa de portal 333. Não lembro qual, gente. Você vai ter uma cura no coração, essa cura do seu emocional e ir para esse lugar, essa situação, essa pessoa há muito tempo desejada, que tinha ficado na geladeira, vai fazer com que você entenda que você sabe o caminho da sua vida, abrir as portas, as soluções da sua vida, correio de chaves. E você vai... Eu acho que isso é uma das respostas de conexão com o espiritual muito grandes que você tem aqui com a sua alma. Você vai acreditar que milagres acontecem. Tá me dando vontade de chorar. Você vai acreditar que milagres podem acontecer. Tá? Que milagres podem acontecer. É uma mudança radical aqui de abril pra... em abril você faz uma mudança radical na sua vida, tá? E
você recebe em maio algo que já tinha sido anunciado para você, que era de merecimento, tá? Tem uma notícia aqui em maio, é a consequência do que você decidiu, mas tem uma notícia em maio muito boa que chega para você, tá? Muito boa. A anunciação de um milagre. O Gabriel foi anunciar um milagre, né? Gabriel foi anunciar um milagre. Você vai estar curado de alguma coisa. Ó, me veio aqui, gente. Se for doença física, vem uma coisa. Eu não sou, gente, sempre, por favor, médico, mas é o que estão falando aqui, eu preciso falar. Se for uma doença física, você pode receber uma notícia em maio de cura, tá? De cura. Namorados. 8 de espadas, 9 de ouros e 4 de copas. Essa notícia, ela abre uma possibilidade, isso que tá acontecendo na vida material é muito grande pra você, tá? Só que ela vem com uma decisão que você precisa tomar. O Enamorados, ele foi virando essa coisa assim de romântico, mas o Enamorados é uma decisão de maturidade na vida. Na hora que o cara tá lá decidindo sair da barra da mãe e ir pra sua família. De novo, essa questão de montar a sua família, né? O que você precisa tomar cuidado aqui? Eu tô vendo mais isso como um alerta. Tá vindo uma questão de prepotência por você conseguir isso, cuidado. E cuidado pra não perder essa oportunidade, tá? Tá focada no que você já tem, com medo de perder e perder uma oportunidade, um oferecimento aqui, tá? Ou você negligenciar, tipo, olha o cuidado aqui. Cuidado pra você não voltar a um padrão. Eu consegui, então eu não preciso mais cuidar. Cuidado. É esse cuidado que estão pedindo. Quando você conquista algo, você precisa manter. Não tome como uma posse em que você já foi. É só o início. É o As de Ouros. É o início. Você não pode negligenciar. Não negligencie que é o início. Tá? E não fique preso. Não repita padrões antigos, por favor. O que são padrões antigos aqui? Uma certa imaturidade de ficar na barra da mãe e tomar suas próprias decisões, tá? Isso pode ser uma metáfora pra ficar perguntando muito pros outros a opinião que faz. Tá? Dizer muito pras pessoas as suas dúvidas. Por exemplo, se é uma parceria, cara, fala das suas questões na parceria com a parceria. Não fica falando da sua vida amorosa, das questões que você tem com os outros, com a sua parceira, parceiro, pra outras pessoas, tá? Eu tô falando com alguém aqui que precisa... Maio, junho... Vamos pra junho. Que precisa prestar atenção nisso. Um aquariana que pode ser muito falador, contar muito dos projetos. Não negligencie o que você aprendeu, tá? Vamos pra junho, Aquário. Que energia que tem pra junho? Ué. Siga o líder e deep freeze. Congelamento profundo. Aquário, o que eu tô vendo aqui? De novo, essa questão de não ir pra corda dos outros. O que acontece com você, aquela inquietação, aquele louco que saiu com as espadas, aquela inconsequência, é talvez quando as coisas normalizem, você achar que elas estão... Tá me vindo só a palavra em inglês. Elas estão... boring, que tá me vindo. Você ficar... Gente, não tá me vindo a palavra em português. Não tá me vindo a palavra em português, que é... entediado. Ai, obrigada. Cuidado pra você não... Quando você consegue isso, tá tudo muito bom e as coisas entram numa rotina,
você achar que a vida tá um tédio, tá? Cuidado. Porque como aqui a gente tá falando de você ter que deixar um padrão de maturidade e impulsividade, né? A coisa cotidiana, você acha que está seguindo os outros, você está fazendo a mesma coisa e está fazendo tudo igual dos outros, e você tem uma dificuldade com essa questão tá me vindo todo dia, ela faz tudo igual, do Chico Buarque. Com essa questão do cotidiano, você acha que ele começa a ficar enfadonho. E cuidado, porque realmente a vida não é um pulo do louco o tempo todo. O que você tá tendo que aprender nesse mês de 2026 é exatamente ser menos impulsivo ou impulsiva, tá? Então, cuidado. Iniciação, Saint Germain e as areias do tempo. Porque aqui você tá tendo... Deixa eu fechar a porta, chegou gente. Você tá tendo uma oportunidade de subir um degrau na vida, no sentido assim, de maturidade. A vida tá passando e a gente precisa ir fazendo as coisas intercalando atos impulsivos e vamos lá, que legal, vamos fazer, vamos pular de bug jumping com ser constante, tá? É uma mudança radical para você. Aqui veio essa carta como uma mudança radical e você entendendo que cada coisa tem seu tempo. Tinha o tempo para farra, tinha o tempo para ser solteiro ou solteira, tinha o tempo da inconsequência, não é mais um tempo de inconsequência, tá? É um tempo de maturidade. Isso não quer dizer que você tá congelado, parado na vida e sei lá, vendo a vida passar, tá? Vai vir esse sentimento, mas eu tenho outro alerta aqui também. Tem algo que tá no tempo de ser feito. E aí para alguns pode ser assim, engravidar, ter filho, me veio isso aqui, tá? Pessoas percebendo que tá na hora de um novo ciclo. Com isso, que tem um tempo físico também das coisas. Não dá pra ficar esperando muito tempo. De novo, 6 de espadas, mais um caminho, mais uma jornada que você tá... Você vai estar fazendo coisas que todo mundo faz. E você vai estar achando que você tá sendo domesticado. Tá. De novo, cartas lentas de fazer as coisas com calma. Essa jornada, ela é com o tempo. Nem tudo é linear, tem bifurcações, tem decisões para serem feitas o tempo todo. E você entendendo que seguir não é ser domesticado. Tem fases da vida mais calma mesmo, em que tudo tá em equilíbrio. Essa jornada que você tá indo é exatamente para você construir com calma e entender que as coisas têm o seu tempo de desenrolar e que nem tudo é fogo o tempo todo, é fagulha o tempo todo. Parte da vida e quando você decide se acalmar e ter uma família e ter filhos e fazer alguma coisa mais de adulto, que eu tô vendo alguém tendo que lidar com coisas de adulto, tá? Ser adulto, adulta. As coisas são assim mesmo. Entra numa rotina. E é preciso ter uma rotina, tá? Por isso que eu tô sentindo muito de pessoas que podem ter casado e morar com alguém. E isso é uma nova experiência. Entra numa rotina. Pra alguém que pode ter morado sozinho há muito tempo, tá? Assumir responsabilidades, é o tempo disso acontecer. É o tempo disso acontecer, tá, Aquário? É uma vida nova, totalmente nova. É uma rotina nova. E você pode... tem gente que tá formando família. Não tem jeito. Com essa rainha de copas lá do início, ó. Pra alguns, que pode ser homem, tá, gente?
Para alguns, que você pode ser a Rainha de Copas. Essa decisão foi para ficar com essa Rainha de Copas, tá? Não para Júlio, porque tava na hora dessa Rainha de Copas também ter isso. E se não fosse isso, não ia dar mais para vocês ficarem juntos. Tá? Coragem em conjurar. A gente tem um filho aqui, decidindo que vai ter filho. Ou até chegando a notícia. Mas não tô vendo a notícia da gravidez, tem uma decisão aqui de ter filho para alguns, tá? Vamos para Júlio. Monotonia, rotina, regras nem sempre são ruins. É só você ter o equilíbrio entre diversão e rotina cotidiana. Em junho se apresenta para você. Correnteza mágica protegendo seu tesouro. Cara. Água demais. Tá chovendo aqui, a água tá correndo. Você vai entender, depois do processo de junho, o quanto que isso é importante para você, tá? Que você conquistou. Essa pessoa, esse lugar, esse trabalho. De novo, pássaro. Tem muito pássaro aqui, como se a espiritualidade estivesse o tempo todo falando. E que isso é um tesouro que você quer ser, que você quer proteger do externo. Vai ter algum acontecimento externo em julho que você vai ter que se proteger e proteger aqueles que você ama, que você tem, tá? Pode ser, inclusive, proteger a ideia do que você queria ali, tá? Você pode ter tomado uma decisão que pode não ter agradado algumas pessoas, familiares, pessoas próximas, e você vai ter que proteger dessas interferências externas o que é sagrado, o que é importante para você, tá? Mas você vai ter ajuda espiritual para proteger essa sua conquista. E é uma conquista na matéria, né? Porque aqui tem moeda, tem tesouro, tem baú, tem proteger a sua própria família. Para alguns é proteger a família que você tá criando de interferências da família sua, assim, irmãos, mãe, pai, tá? Rainha de forças, muita ajuda espiritual para manifestar o seu compromisso. Olha, para alguns esse compromisso se torna público, tá? Pode ser a efetivação do casamento que você estava planejando lá desde o início, a mudança, a assinatura de uma união estável, se assegurando também seus recursos, tá? Mas é a manifestação de um contrato na matéria. Você pode, sei lá, tá morando com alguém e você decide que vocês têm que um proteger o outro com relação à documentação e ter algo concreto, uma união estável. Eu protejo isso que eu tenho na matéria. E eu mostro para as pessoas que eu tô fazendo isso. E aí pode ser várias coisas, pode ser inclusive um contrato de trabalho, pode ser, sei lá, eu vou lançar um livro e eu tenho que antes registrar direitos autorais. Eu tô num projeto que eu tava fazendo lá, escondendo, e agora eu assino um contrato, posso mostrar ao mundo, se manifesta na matéria. O que seja que você tá planejando na sua vida lá desde o início, tem a manifestação agora, tá? E Sol e Lua. De novo, é algo que tava na sua jornada de alma, de masculino e feminino, e para muitos é um casamento com uma conexão de alma equilibrada, tá? Não tem como. Com a assinatura de contrato, é um contrato sendo efetivo e sendo protegido, inclusive, pela espiritualidade, tá? Vamos lá, mais o que pra Júlio, Aquário? Ó, o equilíbrio de ego e alma. Em julho isso vai estar claro pra você. 3 copas no social. Tem algo que você mostra ao mundo, tá? 3 de copas. Julgamento. Você mostra. As pessoas vão estar
te vendo diferente em julho. Você vai... Rainha de paus de novo. Tem uma manifestação sua que vai abrir pro mundo, tá? Um projeto, um trabalho, um casamento, um relacionamento, em que você, em julho, você abre isso pro mundo. Você abre isso pro mundo. Por quê? Você vai estar seguro, segura de si. Você vai estar seguro, segura do que você quer. Você já vai ter criado toda a estrutura para manter isso. E em julho você pode publicizar, tá? Esse compromisso que você assumiu. Seja de que ordem for. Tem uma segurança muito grande aqui. Não tem mais dúvida. E você não tá mais em conflito entre sua alma e o seu ego ferido. Não tem mais isso. E você vai saber defender a sua ideia e as suas decisões pro social, pros outros. E tem uma celebração aqui. O 3 de copas também é um casamento. Às vezes, celebração de algo muito bom. Tem gente que vai casar, gente. A gente vai casar. Manifestou, e aí a gente, para alguns, manifestou esse casamento, tá? Uma renovação. Vai ser uma vida totalmente nova. Com aquela coisa que estava sendo retomada lá em janeiro. Aqui, ó, é a mesma carta. É você entendendo com quem você quer se comprometer, com o que você quer se comprometer, o lugar que você quer estar, e você no primeiro semestre você desenvolve isso até em julho isso se concretizar, tá? Vamos para agosto. Bianca, pode ser... tô escutando vocês perguntarem aqui. Pode ser um pedido de namoro? Pode. Pode ser assumir um namoro? Pode. Mas tem uma celebração aqui. Já é seguro mostrar. Já é seguro falar. Já é seguro assumir. É seguro publicizar, tá? Em julho. Algumas pessoas estavam escondendo aqui por causa de um ex, tá? Ou uma ex. Pra não ter interferência. Ou de ex-colegas de trabalho, enfim, de alguma coisa do passado que podia estragar e interferir, tá? Agosto, aquário, agosto. Ai, meu Deus. Gente. Estando junto é encorajamento. Não tem jeito. Isso aqui é uma relação amorosa em equilíbrio, balanceada e gerando frutos, tá? O encontro finalmente aconteceu. Algo finalmente clicou. Algo finalmente tá equilibrado e balanceado. 11 aqui. De uma relação e de um compromisso. E vocês planejando, tendo coragem para fazer plantar novas coisas, ter projetos juntos novos, tá? E eu tô vendo aqui também dando coragem pro outro para ter filho, tá? Dando coragem pro outro para esse projeto, incentivando. Tem uma segurança aqui. Eu escutei segurança alimentar. Tinha pessoas que tinham questões de não conseguir sustentar, tá? Financeiramente. Tinha pessoas que toda a questão de sustentar esse projeto era financeira, e para ter filho era financeira. De não conseguir prover, de não conseguir manter. Isso é algo muito importante. Essa segurança você, em julho, fica muito claro. Em agosto, todos os obstáculos vão estar sendo liberados. Aqueles obstáculos já de janeiro foram liberados aqui, ó. Aquele As de Ouros com 4 de copas é o que saiu, acho que foi em junho. Mas não ter medo de receber isso que é novo. E aqui isso tá com a proteção, inclusive, da sua ancestralidade. Você tá formando o seu clã. Para quem tá abrindo uma empresa, o arquiteto, você tá formando o seu clã. O projeto nasceu, tá? Mas para muitos aqui é uma conexão de alma que daí vai gerar o seu clã. E os caminhos vão ser totalmente libertos
vão ser por vocês mesmos. Não vai ter mais interferência externa. Vocês vão juntos limpar o que falta até chegar lá. Ou já vai ter, em agosto já vai estar, acho que limpo isso. Vamos lá. De novo, 3 de copas. Vocês ainda vão estar celebrando. Pode ser gente que pode estar em lua de mel em agosto, tá? Tem a continuidade de uma celebração aqui. Ó, o Ajoros. Gente. 3 de espadas. Em agosto, essa dúvida que você tinha, essa monotonia, tudo que você achou, essa dúvida de se machucar novamente que você tinha, ela é resolvida na vida prática também. O início, em agosto, você vai ter o entendimento, eu fiz a coisa certa. Eu fiz a coisa certa, eu tomei a decisão certa. Esse novo início é a melhor decisão que eu podia tomar. Eu não tenho mais dúvidas. E eu não tenho mais bloqueios, eu não tenho mais feridas, eu não preciso tomar decisões mais mentais acima do meu emocional, tá tudo junto. A prática, o que eu penso, e eu tô onde eu consigo sentir. A minha vida prática, ela tá junto com o meu sentimento, junto com o meu pensamento, eu não preciso mais esconder ou me machucar. Para quem tá indo com um trabalho novo, é um trabalho em que você vai ter um social muito melhor do que você tinha antes. Você vai ter relações ali muito melhores do que você tinha antes, tá? Para quem ainda não tinha achado essa pessoa que tá aparecendo aqui, você pode encontrar essa pessoa num novo trabalho, tá? No novo trabalho. Mas tem muita energia aqui de parceiro dando força pro outro parceiro, o encorajamento. Pode ser parceria de amizade? Pode, menos, tá? É como se um casal, cada um do casal, ajudasse outros a vencer os obstáculos. É uma parceria que encoraja a continuar, tá? Ó, e as espadas fez questão de sair pra confirmar, pra quem ainda tinha dúvida, tá? Vamos pra setembro. Que foi o que eu rasguei. Muitas mudanças, muitas mudanças. E muito bom. Bom. Educação. Ghostlands, terra de fantasmas. Alguma coisa você vai entender e aprender sobre esse estado que você ficou, tá? Em setembro, vai ter algum entendimento que vai iluminar e vai ser importante porque, Bianca, tá tudo tão feliz no passado, porque vai ser. Algum entendimento você vai ter dessa fase morna e fria aqui, talvez do afastamento de você, dessa situação que você queria tanto, dessa pessoa, desse adiamento dessa conquista da relação, ou desse compromisso que você queria, você vai entender o porquê que não pôde ser naquela época, porque teve esse período de isolamento, de frio, de ser deixado na geladeira, ou de colocar algo na geladeira, por que que aquilo teve que ficar parado por um tempo. Em setembro você vai entender porque foi importante você estar sozinho ou sozinha, tá? Mesmo que você estivesse com outra pessoa, você não estava com a pessoa que você sentia que você estava compartilhando de verdade a sua alma, tá? Tem um entendimento de setembro, 17 de setembro, isso é uma data importante. É algo que vai te ajudar, né? Se vem um entendimento, se vem um aprendizado, se vem algo à tona, é porque vai te ajudar. Rainha de Ouros. E, de novo, algo que te remete ao entendimento, a luz do mundo. Esse entendimento tem a ver com você estar preparado ou preparada para viver essa situação com a Rainha de Chaves, tá? O entendimento é o seguinte para alguns: eu não ia saber viver isso antes, eu não ia saber manter isso antes, eu não ia conseguir ser tão maduro ou madura para ter essa situação, eu não era sábio ou sábia para ter isso em mãos. E o Rei de Copas está aqui atrás.
eu não tinha maturidade emocional, eu não ia sustentar estar com esse rei de copas, eu não ia deixar, eu não ia conseguir ser esse mestre artesão que agora eu tô sendo, essa mestra, né, artesã que agora eu tô sendo. E você entende que veio na hora certa. E que tudo que você vivenciou antes de chegar à situação que você vivia, essa situação que estava sendo adiada, que você sentia que não acontecia, foi para você ganhar toda a sabedoria, tá me dando vontade de chorar. E eu nem assim, ai, Bianca, você tem um aspecto na aquário, então você acha que é pra você. Não, é porque tem uma emoção aqui que alguém pode estar sentindo aí também no campo. Tudo que você teve afastado desse sonho foi para ter a maturidade, as condições na matéria, na rainha de ouros, no físico de manter com sabedoria, tá? É um entendimento, vai ser um entendimento muito importante para você, Aquário. Você vai entender que teve luz, mesmo nesse período que parecia congelado e frio, tá? Estrela, 4 de paus. Diabo. Cavaleiro de copas. Aquário. Você vai estar num processo aí de mudança, né? Então aqui, cuidado para você não cair novamente em ilusões, tá? Com esse diabo aqui no fundo. Ilusões Cuidado para não fazer algo que é fora de uma estrutura que você criou, tá? E aqui eu posso estar falando cuidado para não trair ou não colocar em risco o que você conquistou, tá? Porque setembro pode ser que algo do passado volte e te coloque esse desafio, tá? E é algo com esse cavaleiro de copas, com a estrela e com o diabo, é algo ilusório, tá? Você pode cair numa vaidade de eu já tenho tudo, eu sei como manejar isso, então eu consigo, eu acho que eu consigo lidar com essa questão que é um pouco escusa, para conseguir o que eu quero, e pode te levar de novo para um lugar não legal, tá? Eu posso voltar a conversar com os contatinhos que eu tinha inocentemente. Não é nada inocente. Aqui tem algo que vai se apresentar pra você que parece inocente, não é. E aqui tá pedindo pra você não voltar a um lado sombra, tá? Que tem a ver com essa época aqui. Pra outros, também é a certeza de que aquilo foi uma ilusão. Que aquilo te acorrentava, era uma falsa estabilidade, tá? Era uma falsa alegria. Você vai ter essa certeza que esses comportamentos, essa situação, ela traz o seu lado sombra. E é algo que você tá pedindo pra você entender, porque a sua vida tá solucionada aqui, ó. Não arrume sarna pra se coçar. Se você quer trazer essa alegria aqui, traga pra situação que você tem atual, tá? Traga pra situação que você tem atual. Cuidado com controle, ciúme, possessividade, tá? Eu consegui, então agora é tudo meu. E com isso, deixar escapar um lado sombrio seu, tá? Que tá pedindo pra isso ser muito bem visto, tá? Pode ser que volte alguém do passado, pode, te fazendo uma proposta, enquanto você já tá com a vida arrumada. Essa volta pode ser exatamente o que vai te iluminar sobre aquela fase que você não estava bem. Pode ser uma pessoa que sabe muito bem articular as palavras e seduzir, tá? Pode ser até amizade vindo aqui no teu ouvido, tá? Você tá
preso ou presa nessa relação, você tá preso ou presa nesse trabalho. Sabe aquela sombra que aparece quando a gente tá muito feliz para tentar colocar dúvida? Cuidado, tá? Você já tem sabedoria suficiente para mandar isso embora, para lidar com isso e não entrar nisso, tá? Sei lá, é uma data importante para uma relação antiga que aquela pessoa aparece, porque vai ser, de alguma maneira, se dá lugar a isso, vai ser um retorno às sombras e pode botar em risco que você conquistou. Vai ser uma sementinha do mal aqui que eles me falaram no que você conquistou. Cuidado se você com o uso de substâncias, tá? Se uma das coisas que acontecia com você era um uso excessivo de alguma substância, cuidado em setembro, tá? Que essa coisa meio de festa, meio de festividade, de estar no meio de um social, alguma coisa pode te trazer em setembro para um caminho que você já tinha saído, tá? Você é chamado para uma festa, para um encontro de amigos e você pode, enfim, colocar em risco algo que já estava bem estabilizado, tá? Outubro, Aquário, vamos mostrar outubro. Preso na lama. O shape, mudança de forma mágica. Mapa da mudança de forma. Mapa mágico da mudança de forma. Preso na lama. Bom, aqui em outubro diz que você vai estar lidando com uma situação que pode estar te trazendo novamente para essa situação que veio, que vai estar te colocando na lama novamente, né, de um lugar que você já tinha saído. Vai ser rapidamente. Você tem as condições para mudar, para não entrar, tá? Então, aqui você tem a solução, você sabe como sair para não entrar nisso, mas ainda tem algo que tá te prendendo a uma sombra sua, tá? E aqui tá te trazendo muito para que você vire essa chave, tá? Tem alguma coisa que vai te voltar a um passado que não era legal em setembro, que você ainda vai estar lidando com ele em outubro, tá? Mas vire essa página para você não entrar na lama, não ficar preso novamente ou presa em algo que você já tinha superado, tá? Sabe uma cara de teste? Se você sabe sustentar aquilo? É uma carinha dessas pegadinhas, tá? O Arcanjo Gabriel vem anunciar que é furada, Rei de Espadas. Você vai ter uma iluminação do seu mentor aqui, mentora, que está representado por Arcanjo Gabriel, em outubro, que vai fazer você entender essa situação e achar a chave, ter o entendimento para sair da lama. Aqui você pode... Me veio alguém mesmo trabalhando em análise, tá? Psicoterapia. Quando falar dessa situação que volta, do conto que isso trouxe, isso vai ser resolvido mentalmente, tá? E com o Rei de Espadas e o Arcanjo Gabriel tem um mentor aqui. E guardião, com estilo guardião, te colocando no centro novamente, tá? Trazendo pessoas, trazendo mensagens, trazendo uma comunicação para te colocar no centro novamente, tá? O que é que tenha ficado de resquício em setembro daquela situação que poderia, que você pode ter caído em tentação, você vai ter ajuda para sair no mês de outubro, tá? Tem alguma caída em tentação em setembro, de um padrão antigo de sombra não legal que vai vir, tá? E você tem que tomar cuidado porque é uma coisa sedutora. Pode ser, eu vi ali alguém sedutor, uma mulher, um homem do passado voltando e que pode ameaçar algo que você construiu, tá? E você vai ter que trabalhar isso. Ó, 5 de espadas, tem a ver com orgulho. Página de copas.
Rainha de espadas. Aqui tem uma recusa que vai acontecer disso que chega aqui com 10 de paus. Ó, outubro é um mês central. Repetiu o arcano do ano. É onde você fecha essa questão desse peso, tá? Então, cuidado, aqui pede pra você não ter orgulho de entrar em algo que já te derrotou. Não entre nessa posição de derrotado. E tem um oferecimento aqui que vai ser recusado, tá? Página de copas. É pra você... É uma recusa de um convite que te levaria novamente para essa exaustão, tá? Pode ser um convite amoroso, um convite de amigo, um convite de alguém que chega e aqui, ó, isso é cortado. Aqui o rei de pergaminhos, ele é correlacionado ao rei de espadas, né? Essa rainha de espadas. Tem uma inteligência em sair dessa situação, tá? Onde você recebe ajuda e você vai ter que dizer não. Tá? Você vai ter que sair por cima dessa situação. Nem que você tenha que deixar alguém numa posição de derrotado, derrotada, e é isso que faz a virada de chave da sua vida. Em outubro, de setembro a outubro, você tem um teste em que você vai conseguir ser muito racional com esse convite que você receber, tá? Pode ser, inclusive, coisas que ameaçavam a sua saúde. E você rapidamente vai procurar ajuda médica para isso, tá? Principalmente estou sentindo aqui se alguém fazia o uso excessivo de substância, tá? Porque com aquele diabo com festa, comemoração, não sei o quê, tem alguma coisa em setembro que te faz esse teste aí, tá? Você pode encontrar alguém na comemoração, você pode... eu tô com o meu projeto aqui muito bom, tá me vindo muito relacionamento amoroso, mas tô com o meu projeto aqui muito bom, aí vem um cara oferecer uma proposta aqui super boa, maravilhosa, aquele negocinho, você deposita 5 mil na sua conta, no dia seguinte, na minha conta no dia seguinte você tem 20 mil. Se for proposta de trabalho, é um negócio desse estilo, que você vai, em outubro, pensar muito bem e ter ajuda para tomar uma decisão certeira. Pode ser um golpe. Esse teste pode ser golpe também, tá? Sei lá, vem um ex do passado que tem umas conversas com você. Se você cair numas conversas picantes, mesmo não fazendo nada, já é traição, a pessoa tira o print e manda para quem você tá, assim, que tá muito bem, tá? Cuidado. Devagar e constante movimento. Você volta numa constância em outubro, não, a gente tá indo pra novembro. Vamos lá, novembro. Em novembro, Aquário, você volta num movimento de constância, tá? E de calmaria. O que te destabilizou em setembro é essa sombra que voltou, essa situação. Em outubro ela é resolvida de uma maneira bem certeira, você vai ter a oportunidade, né? A gente tem livre-arbítrio aqui, a gente tá falando de energia. Vocês estão vendo isso antes exatamente para não cair. Em novembro, você vai ter a oportunidade, em novembro, de resolver em outubro, e em novembro você voltar ao seu compasso da vida. O compasso que você estava antes, tá? Então, se alguém cai em um padrão antigo em setembro, esse padrão que vai vir com convite, em outubro você reorganiza e em novembro você se reajusta, tá? Isso que mexeu com você em setembro, e pode ser assim, sei lá, você tava no relacionamento e você voltou a ter um comportamento abusivo, de ciúme, de controle. Isso vai ser ajustado, inclusive pode ser uma conversa, aquele rei de espadas, rainha de espadas, pode ser uma conversa em que isso abaixa a bola, tá? E você recusa esse padrão, dizendo assim, não dá, assim não dá. Pode ser que alguém diga pra você em outubro de um limite. Não, isso não pode voltar a acontecer. Tô sentindo uma energia daquela rainha de espadas, que pode ser tanto um terapeuta, uma terapeuta, ou um amigo, uma amiga, ou a pessoa mesmo que você tá, eu acho que é casada pelo compromisso, que vai dizer, não dá. Não dá pra você voltar aquilo. Se você voltar, acabou. E aí coloca um limite, sabe? Entre dois mundos,
e a musa. Exatamente essa musa inspiradora, que é uma situação, um lugar, um homem ou uma mulher que te coloca, que te tira dessa sombra e você volta a olhar, o movimento volta de novo para essa situação que você conquistou no primeiro semestre, que te deu essa felicidade toda, tá? Ser devagar, tá saindo de novo de um mundo, de uma sombra que veio aí e já tá indo na direção dessa inspiração novamente, tá? Seja ela o que seja. Se organizando. Outubro é definitivo com esse 10 de paus pra você. Você fez o ano todo, você trabalhou o ano todo, tudo que ia te dar suporte pra quando chegasse essa situação em outubro, você finalizar esse ciclo. Outubro eu tô vendo a finalização do ciclo e você deixando isso pra trás totalmente em novembro. É um teste, uma tentação que volta em outubro. Roda, muda completamente. Roda. 3 de ouros. 5 de paus. 9 de paus. Aqui você, 10 de roda, 3 de ouros, 5 de paus e 9 de paus. Aqui vai ter uma mudança novamente de destino, assim, a roda da vida muda, trazendo novamente essa construção de um projeto. Você retoma a construção de um projeto, você aqui, a musa lá do início, você volta a ter inspiração com esse projeto, que é uma parceria de vida, ou projeto de família, de aquela decisão de engravidar, tá tentando engravidar, enfim, isso volta, tá? Vai te trazer um pouco de conflito e ansiedade, ok? Porque eu acho que é algo muito importante. Sei lá, vai que você recebe a notícia que vocês estão grávidos, exatamente em novembro. E isso vai fazer com que você monte a guarda e proteja, e tenha muita determinação para proteger isso que você conquistou, tá? No entanto, isso traz um pouco de ansiedade. Se for uma notícia dessas, já traz assim, agora é verdade. Algo se concretiza que na matéria, com os 3 de ouros, que chega aqui como destino também, que traz um pouco de angústia e ansiedade para você. No entanto, você vai estar no movimento certo, tá? No movimento certo dessa inspiração que você tem e indo definitivamente para esse novo mundo. Parece que de janeiro até setembro, até vir essa tentação, foi uma organização. Setembro vem a tentação, outubro você vence essa sombra que veio, esse teste que veio, e definitivamente em novembro você entra nesse novo mundo, tá? Não sem trazer alguns desafios, mas nada que você não esteja preparado, tá? Ou preparada para enfrentar. É uma mudança positiva. No entanto, as mudanças, mesmo que positivas, saindo de um lugar... Porque é como se esse tempo todo você estava no planejamento, fazendo coisas... mas é um planejamento. Em novembro, a notícia chega, tá? Vamos para dezembro. Efetivamente, na prática, isso você fez a mudança de ciclo e foi pro novo de vez. Fisicamente, eu acho que mais subjetivamente do que fisicamente, porque fisicamente eu acho que você já fez a mudança nos outros meses. É aquilo que em outubro, que vai ter uma situação rainha de espadas que vai dizer assim, não, assim não dá, não continua, e você vai ter que se aprumar. Vamos lá, dezembro, aquário. Gente, esteja sempre espelhado, pode ser isso com um parceiro ou parceira que você tá vivendo e você ser essa rainha de espadas que toma decisão, tá? Vocês têm que adaptar aqui, que é uma leitura coletiva. Mago da consciência, mágico
a oração mágica. Nossa, aqui você vai estar completamente conectado com o seu espiritual. E você efetivamente vai estar numa conversa com o espiritual, sentindo que as suas preces foram atendidas, tá? Em dezembro, você vai olhar e falar, cara, minhas preces foram atendidas. E agora eu tenho consciência do quanto que tem de mim nesse processo de tudo que acontece na minha vida. Que de verdade, o mago sou eu. Quem faz as coisas, quem decide, mesmo com toda a ajuda que eu recebo, depende de mim. Tá? As minhas orações foram atendidas. Meu Deus do céu, essa musa novamente. Caminhos desconhecidos. As minhas orações foram atendidas. Mas porque eu fiz por onde? Essa inspiração na sua vida vai te levar para um caminho que você nunca teve antes, assim. É uma felicidade que você nunca sentiu, você nunca se sentiu tão apaixonada, tão inspirado ou inspirada. Você realmente não sabia que podia ter tanta consciência das coisas, estar presente. Tem um estar presente aqui na situação que talvez você, nos outros anos da sua vida, você não estava se sentindo presente nas situações. É como se você olhasse de fora. E aqui em dezembro, você efetivamente se sente presente para seguir um caminho, tá? E essa ansiedade é porque em novembro chega a notícia de algo desconhecido para você, e o que essa parceria traz é um caminho que você nunca viveu antes, tá? Então você vai rumo à inspiração, entendendo que você não sabe exatamente o que vai acontecer, mas que você tem auxílio, é algo desejado que você quis por muito tempo, e você tem sabedoria suficiente para seguir esse caminho, com essa inspiração, tá? Esse é um ano bonito, Aquário. Quatro de paus. Nossa. Sol. Sete de copas. 10 de espadas. Final de ciclo total, onde a dor acaba, tá? Você vai se sentir abençoado, abençoada, tá? Com você, com a sua estrutura montada. Ser estruturado na vida. Sol pode ser o anúncio de uma criança, sim, tá? Essa estrutura se abre para você de uma maneira, gente, dezembro, tá me dando vontade de chorar. Dezembro de 2026, nossa senhora. E você entendendo que tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. A lua de cristal da Xuxa que veio aqui, você entendendo que tudo é possível. Tipo, eu nunca imaginei que eu ia chegar nesse lugar, então agora eu entendi que tudo é possível. Nunca imaginei. E da onde vai a partir de agora eu não sei, mas eu sei que eu tô feliz. Você vai entender que tem um mundo à sua frente para você viver. Isso que você estava vivendo em setembro é algo que você nunca imaginou que ia conseguir fazer, tá? Você nunca imaginou que ia conseguir fazer. E agora... E aí veio. Então, a vida é uma inspiração. A vida é uma inspiração. Realmente, a vida é cheia de possibilidades. E eu agora entendo como vivenciar essas oportunidades e que
que é possível vivenciá-las. Você vai se sentir vivo, viva e gostar de estar na vida, tá? Para um aquariano que estava lá no início do ano lidando com questões geladas, paralisadas, você retoma o amor e o gosto pela vida de maneira assim impressionante, aquário. Que ano bonito que você vai ter. Muito bom. É isso, aquário. Curte, mesmo estando, né, aqui no clube de membros, curte, que isso é importante. Deixa o seu comentário, me diz o que você achou. Depois que for acontecendo, dá o retorno aí, tá? Que é importante. E espero que ajude bastante vocês. Salva, porque a cada início de mês vai lá dar uma olhada. Beijo no coração de vocês.